Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses. Viva de Coriésio, Percor Maria, nesse dia 12 de fevereiro, nesse sábado. Nós estamos então na quinta semana do tempo comum. O evangelho de hoje, muito interessante, ele é aqui de Marcos, do capítulo 8, versículo de 1 a 10, é a multiplicação dos pães aqui na perspectiva do Evangelho de São Marcos. E aqui então, é super interessante que no Evangelho de São Marcos aparecem uns números aqui, né? Porque Jesus aqui pergunta, né? Os discípulos responderam, como pode alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus então perguntou, quantos pães tendes? Responderam 7. Então ordenou ao povo que recostasse sobre a terra, depois tomou 7 pães, deu graças e deu aos seus discípulos, né? Aqui não fala no evangelho praticamente aqui de peixes, mas também fala aqui no finalzinho, né? Tinha também alguns poucos peixinhos. Não fala aqui um número determinado de peixes, mas fala aqui de alguns poucos peixinhos e 7 pães. Aí então, a Catena Áurea, né, os santos padres, eles são fenomenais, né? Então aí o Teofilacto de Ócrida faz o seguinte, os 7 pães são os discursos espirituais, pois o número 7 significa o Espírito Santo, que tudo aperfeiçoa. Com efeito, nossa vida se aperfeiçoa no número de 7 dias. 7 dias da semana, 7 peixes são os discursos espirituais. Ou 7 pães são os dons do Espírito Santo, já as sobras dos pães são o entendimento místico desta semana. O pseudo-Jerônimo. Os peixes abençoados são os livros do Novo Testamento, pois o Senhor ressuscitado pede um pedaço do peixe assado. E os peixes, compreendemos, os santos, cuja fé, vidas e sofrimentos estão contidas na Escritura do Novo Testamento, eles que, arrancados das turbulentas ondas deste mundo, ofereceram-nos com seu exemplo a restauração inteira. Olha aqui, eu estou falando só de 7 pães e alguns peixinhos. Olha o que nós temos aqui já para meditar nesse evangelho, para pensar. E continua mais aqui ainda, né? Os 7 cestos são as 7 igrejas. Os 4.000 são o ano do Novo Testamento dividido em 4 estações. Já parou para pensar nisso? 4.000 significa as 4 estações. Também de modo conveniente são 4.000, de modo que no próprio número se ensina que foram alimentados pelos alimentos do Evangelho. 4.000 alimentados pelos alimentos do Evangelho. Teofilacto de Ócrida novamente aqui, ó. São 4.000, isto é, perfeitos por 4 virtudes. E por isso, como homens fortes que comem mais, deixam pouco do que lhe é servido. Com efeito, neste milagre sobram 7 cestos, no milagre dos 5 pães, 12 cestos. Pois eram 5.000, isso é, escravos dos 5 sentidos. Foram escravos aqui dos 5 sentidos. 5.000 homens escravos dos 5 sentidos e por isso não puderam comer, mas ficaram satisfeitos com pouco. Razão pelo qual superabundaram muitos pedaços. Olha, fantástico. Fantástica a Catena Áurea nisso daqui tudo. E eu vejo que cada vez mais dentro desse evangelho, né? Nós temos muita coisa para crescer, para meditar, para pensar, que é inesgotável quando você tem uma riqueza dessa aqui no seu coração, né? Quando você tem uma riqueza dessa para você meditar. E eu pergunto para você, quantos pães você tem na tua vida? Quantos pães você quer que o Senhor multiplica? Nós podemos então dizer o tanto que você tem, que é alguns peixinhos, ou se é 7, o Senhor pode fazer ali 7, que não é nada, ou de alguns peixinhos também que não é nada, Ele pode te dar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os discursos espirituais, os dons do Espírito Santo aqui, né? A vida dos santos, o pedaço lindão de peixe, pode dar à igreja
pode saciar você nas 4 estações do ano, pode muito bem aqui te dar as 4 virtudes, alimentar os que mais forte, aqueles que estavam escravizados, de 2 números, de alguns peixinhos e de 7 pães, o Senhor pode fazer você santo, pode fazer a sua vida santa. Basta você também sentir necessidade de participar desse banquete. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.